para terminar com a inflação para sempre, que não seja pela eliminação do Banco Central como agente de emissão monetária. Vamos reagir, gente, a um vídeo que hoje, dia 21/8, tá no ar há 6 dias, tem mais de 315 mil visualizações, é um vídeo do Fernando Urich, intitulado Argentina em choque, libertário Javier Milei vence as primárias para presidente. E agora, né? Eu achei curioso, primeiro, tem visualização pra caralho em 6 dias. Fiquei curioso, o que será que ele disse, né? Todo mundo falou desse assunto, eu também já falei, mais de uma vez inclusive. E o Fernando Urich é muitas vezes tido como um liberal limpinho, saca? Aquele liberal limpinho, né? Bonzinho, bonitinho. E assim, a gente tem bastante argumento, né, para dizer que esse Milei é um facho, né? Porque libertário, infelizmente, é um termo que a extrema-direita se apropriou, né? Então a gente tem que entender a extrema-direita como uma das formas de se referir aos fachos. E eu tenho sustentado algo que é cada vez mais flagrante na sociedade, que é o seguinte: quando o ambiente está propício para a ideologia fascista, os liberais não podem ver um fascista que eles correm para se abraçar. E esse Fernando Urich, como eu disse, é tido e havido como um liberal limpinho. Eu acho até um pouco engraçado, porque ele tem uma pinta de Faria Limer, mas ele é da heterodoxia, ele é da escola austríaca, que é aquela corrente de pensamento dentro da economia liberal que nunca foi mainstream, que sequer é bastante estudada nos principais ciclos liberais de estudos econômicos, tá? Então, assim, Mises não é nem nota de rodapé nos cursos de economia liberais, mas o Fernando Urich é um professor da escola austríaca, né? Que é uma que dialoga bastante com esses ditos libertários, que na verdade são anarcapitalistas, né? E a gente também tem que entender que a escola austríaca não é uma escola que visa estabelecer princípios de um anarcapitalismo, né? Eles não são tão estúpidos, o Mises não era anarcapitalista, eles não são tão estúpidos de admitir a possibilidade de capitalismo sem que exista quem garanta a propriedade privada dos meios de produção. Mas os anarcapitalistas gostam muito de se apropriar desse papo aí. Então vamos ver aqui o que o Fernando Urich falou para fazer tanto sucesso em tão pouco tempo. Retorno. Todo esto es la libertad avanza, es Milei. Todo eso es Milei. Todo eso. ¿Entienden la envergadura de la victoria de Milei? O resultado nas primárias na eleição para presidente da Argentina em 2023 foi surpreendente, porque tivemos uma vitória acachapante de Javier Milei, o libertário deputado federal, e uma derrota contundente do kirchnerismo e do peronismo. Mas, sobretudo, foi uma... Vamos só botar aqui, né? Entre as 3 principais forças, a diferença foi pequena, tá? Então, assim, calma lá, senhor Fernando. Foi, assim, acachapante, tá? As 3 principais candidaturas dividiram o bolo aí, e Milei acabou ficando na frente e a aliança peronista-kirchnerista ali acabou ficando em terceiro. A vitória das ideias de liberdade sobre as ideias socialistas, porque em segundo lugar ficou a coligação Juntos pela Mudança da empresária Patrícia. Não tem nenhum desses 3 aí que seja socialista, tá? O peronismo é uma espécie de trabalhismo na Argentina, um trabalhismo até radical. A questão é que o Lessa, que se não me engano é o nome do candidato que representa essa aliança kirchnerista-peronista, é o mais direitoso do campo que está ali coligado com os peronistas, tá? Então, assim, por favor, nenhuma dessas 3 forças é socialista, tá? Embora o Milei, sim, seja um extremista de direita, um cara que defende coisas bizarras, né, no campo da economia. Patrícia Bullrich, que conta com nomes como Ricardo Lopes Murphy, um dos grandes economistas e liberais argentinos. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês tudo o que aconteceu nas primárias de ontem, quais são os próximos... E ele já disse, embora ele seja contra a casta, né, que são os políticos, ele, aí no caso, o Milei já disse que vai chamar o Maurício Macri para o governo. Então ele já está moderando o discurso em relação à casta, porque na verdade ele não é contra casta nenhuma, né? Isso é só fake do ANCAP. Na verdade eles são contra a esquerda, né? Tudo que se aproxima da esquerda.
passos, responder a pergunta: será que Javier Milei, um libertário anarcocapitalista, realmente pode se tornar o próximo presidente dos argentinos? E será Pode. Não são favas contadas, mas pode, infelizmente. que ele merece o apelido de radical ou ultradireitista? Pois bem, o que tivemos ontem foi as chamadas PASSO, que são as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, e é um mecanismo eleitoral que foi criado em 2009. E ele serve para definir quais partidos podem disputar as eleições, que tem data, dia 22 de outubro, acontecerão as eleições para presidente da Argentina de fato. E dentre esses candidatos principais, ou as coligações principais, essas foram as que disputaram nas primárias de ontem. Primeiro, representando o governo incumbente. E a gente tem que entender que essas primárias o povo vota, tá? Não é que nem a maior parte das primárias que a gente tem nas democracias burguesas, onde essas estruturas partidárias votam, né, para definir os candidatos. Não, lá o povo mesmo vota, tá? Por isso que eu usei um recurso didático quando apresentei isso para vocês, como se fosse uma espécie de primeiro turno, imaginando uma eleição de 3 turnos. Não é bem isso, são primárias. Mas só pra galera entender que a galera lá votou, tá? Então esse resultado do Milei foi um resultado obtido através do voto das pessoas, tá? A coligação União pela Pátria, com 2 possíveis candidatos, o Sérgio Massa, que é o atual ministro de Economia do Alberto Fernandes, Isso aí, e Massa. alguém mais socialista, mais extrema esquerda, o Juan Grabois. Dentro da coligação Juntos pela Mudança, ou Juntos por el Cambio, está aqui... Então, eu acho que eu confundi. Eu chamei o candidato kirchnerista de Lessa e estava confundido com Massa. Eu acho que é isso. Mas enfim, vamos seguir, que esse não é o ponto central do vídeo, mas bora lá. Horácio Larreta e a Patrícia Bullrich, que é a empresária muito conhecida na Argentina. E por fim, dentro da coligação La Libertad Avança, a Liberdade Avança, apenas aqui o Javier Milei como candidatura única. Então essas primárias também servem para definir quem será o candidato da coligação, e aqui vitorioso saiu a Patrícia Bullrich e dentro do União pela Pátria, o Sérgio Massa. E por que foi surpreendente essa eleição? Porque o resultado final das primárias mostrou aqui o Javier Milei e a sua coligação com 30 pontos percentuais, a coligação em segundo lugar, Juntos pelo Câmbio, 28,27%, e aqui a União pela Pátria, 27%. Então, é isso que eu falei, a diferença foi pequena entre eles, assim, as 3 principais forças dividiram aí perto de 30% dos votos cada uma delas, tá? Só que nenhum instituto de pesquisa dava esse resultado como possível. Foi mais um fracasso dos institutos de pesquisa, que a maior parte dava o Javier Milei em terceiro, alguns nem chegando em terceiro, e aqui está ele numa liderança absoluta. Estão atribuindo isso muito aos jovens, tá? Que de fato é um extrato que é mais fácil de não ser captado pelas pesquisas eleitorais. Agora, de fato, a gente tem que começar a entender que há uma necessidade de adaptar algumas metodologias dessas pesquisas, tá? Eu tô começando a achar isso, embora a maior parte desses discursos também não sejam bem verdade, vai? Porque normalmente está dentro da margem de erro, sabe? Pelo menos aqui no Brasil, onde eu pude acompanhar melhor, no final das contas as pesquisas não estavam tão erradas assim. Mas é um ponto a ser observado. Ok, vamos aqui dar a mão à palmatória. E quando a gente decompõe os resultados, analisando por províncias e por cidades, é impressionante o desempenho do Milei. Então aqui temos primeiro o resultado final. Eu quero mostrar agora o resultado, então, por província. Depois até vamos fazer uma análise das PASSO passadas. E eu quero chamar a atenção. Vejam a empolgação do liberal com uma possível vitória de um fascista, né? Isso é sintomático. Ah, mas você vai dizer que não. Ah, não é nada. Eu que tô chamando, né? Não, ele tem cara de facho, jeito de facho, se comporta como um facho, tem ideia de facho, cheira a facho, mas não é facho. Não é. Porque, né? Aquela coisa, né? Ninguém quer assumir, né, essa bronca. Mas é isso, tá, galera? Desde 2011. Mas o que a gente teve aqui por província, vamos lá. Então aqui o resultado nacional total, e aí olhando os distritos. Realmente, na cidade de Buenos Aires, ganhou Juntos por el Câmbio, excelente, uma vitória também acachapante, 48%. Na província de Buenos Aires, ganhou o incumbente, União pela Pátria, com 32%, e o Javier Milei, com o Libertad Avança, ficou em terceiro lugar com 24%. Mas o restante da Argentina, quase todos aqui marcados em roxo, são os distritos em que Javier Milei saiu vitorioso. Então aqui é o resultado por províncias. Mas analisando agora por candidato, não apenas pela coligação, veja que interessante. Aqui temos então o total no país. Javier Milei com 30%. Em segundo lugar ficou o Sérgio Massa com 21,4% e em terceiro a Patrícia Bullrich com 17%. Aí olhando agora dentro da capital federal, Buenos Aires, vejamos os resultados. Em primeiro lugar,
por candidato, 28,3% a Patrícia Bullrich. E em segundo lugar está o Horácio Larreta, da mesma coligação. E em terceiro, o Javier Milei. O Sérgio Massa, ministro da Fazenda da Argentina, veio apenas em quarto lugar com 16,4%. Então, olhando agora não apenas pela coligação, mas pelos candidatos, dá para ver que o Javier Milei está muito forte, mesmo na capital federal. E na província de Buenos Aires, que é a principal província do país, tivemos aí sim União pela Pátria em primeiro lugar, mas quando a gente analisa por candidato, Javier Milei saiu vitorioso também, com 24,5%, e em segundo lugar o Sérgio Massa com 23,5%. Então realmente é uma vitória... Ele tá tentando justificar uma vitória acachapante. Ele tá empolgadaço, né? Foi uma vitória significativa, mas calma, o coração não tá nada definido ainda, embora, repito, haja sim chance do Milei virar presidente da Argentina, né? O que eu vou dizer? Que pena, né, nós outros hermanos, hein? Que pena. É indescritível, ela é irrefutável e mostra o cenário das eleições que ninguém estava prevendo e que está bagunçando e está trazendo incerteza, especialmente de curto prazo. Eu vou falar sobre isso, as reações no mercado hoje, até porque o peso se desvalorizou. Mas é importante voltar até para mostrar aqui os resultados passados, como foi lá em 2011, apenas aqui umas manchetes do jornal aqui, o Clarín. Milei deu a surpresa em todo o país. Bullrich ganhou em Juntos por el Cambio. Então, o Milei deu a surpresa em todo o país. Aí, choque eleitoral. O kirchnerismo, que perdeu 6,5 milhões de votos. E aí, então, os resultados de passo passadas. Em 2011, ganhou a Argentina. Em 2015, ganhou o Daniel Scioli, que também era do governo. Em 2019, ganhou Alberto Fernandes. E agora, em 2023, Javier Milei. Mas veja os resultados das eleições para presidente. Em 2011, a Cristina Fernandes ganhou tanto a passo como a eleição, mas em 2015 ganhou Maurício Macri a eleição, embora não tenha sido vitorioso nas primárias. E o Alberto Fernandes ganhou tanto em 2019 as primárias como a... Ou seja, não tem correlação nenhuma, né, o que ele tá mostrando pra gente aí, né? É basicamente isso que ele tá dizendo. Não tem dado aí pra gente apontar correlação. Cara, ele podia pelo menos estar disfarçando um pouquinho a empolgação. Massa, meu, o teu candidato ganhou, cara. Massa, mas segura um pouco a empolgação aí. As eleições. Então esse é o resultado aqui. Pois bem, mas quem é Javier Milei? Essa é a parte interessante, porque a gente vê constantemente o esforço da imprensa tentando colar os rótulos de radical, ultradireita, extrema-direita. O cara não é radical. Ele propôs. Tá? Isso não é fake não, você pode procurar. Ele já tem fala dando a entender que é a favor da venda de crianças pobres, da venda de órgãos, tá? Ele quer fechar o Banco Central na Argentina, mas ele não é extremista. Não, isso é coisa que a imprensa está dizendo dele, né? É isso. Não é. Como assim? Não, imagina, não. E na verdade ele é um liberal libertário. Ele é um economista que segue a tradição da escola austríaca de economia, e se ele tem algo de radical são as suas ideias em prol da liberdade. E a imprensa adora utilizar essas fotos dele sempre bastante raivoso, falando assim de forma veemente, que é como ele costuma fazer os seus discursos, às vezes agressivo, mas sempre com um conteúdo excelente no sentido de mais liberdade para os argentinos. Eu imaginando o discurso muito conteúdo, um discurso com muito conteúdo, como quando, por exemplo, ele fala que conversa com o cachorro morto dele, né? Que dá conselhos para ele. Mas é sussa. O cara tem como conselheiro político um cachorro morto. Mas não, entendeu? Mas não, tá, vai falar que esse cara é extremista agora? Ah, só porque ele conversa com um cachorro morto? Não, imagina, cara, não. Isso é coisa. É narrativas da imprensa. Narrativas da imprensa, isso aí, cara. De menos Estado. É isso que ele defende. E numa entrevista recente perguntaram para ele se ele se definia como liberal, e ele respondeu o seguinte: eu sou um liberal libertário. Filosoficamente, sou um anarquista de mercado, um anarcocapitalista. Acredito nos indivíduos, acredito na ordem espontânea, acredito no autogoverno. Essa é a minha questão filosófica. Na vida real, sou minarquista. De qualquer maneira, diante do tamanho do Estado que nós temos... Na vida real, sou minarquista. Claro, porque na vida real não dá pra ser anarcocapitalista, né? Galera, se esse cara ganhar, é lógico que ele não vai fazer o que ele está dizendo. Isso é discurso para ganhar a eleição, para mover com os sentimentos de frustração de uma sociedade castigada, né, por uma história de barbeiragens, né, produzidas pelo capitalismo periférico dependente da Argentina, que nunca teve um processo completo de emancipação política e econômica. A Argentina está nessa situação miserável que está porque não conseguiu constituir uma moeda moderna.
entre outras coisas, tem uma estrutura produtiva muito simples, pouco diversificada, precisa importar muito, depende muito das suas exportações do setor agrícola, tem uma série de problemas, mas na raiz desses problemas tá um governo que foi aquele que representou a chegada do neoliberalismo na Argentina, que foi o governo Menem. No governo Menem, eles inventaram, se acharam muito ingleses e introduziram a política da paridade, onde um peso argentino passou a valer a mesma coisa que $1 americano. E aí, o que aconteceu? Tendo essa relação, primeiro, a economia argentina se dolariza na prática, e vai haver uma implosão da indústria na Argentina, uma vez que vai ficar muito mais acessível importados. Então você vai precisar que a agricultura banque todos os dólares necessários a partir das exportações, uma vez que a indústria, que também poderia colaborar com isso, encolheu. Encolhendo a indústria, menos dólares se precisa. Então, além de sustentar o consumo interno de dólares a partir daquilo que dívidas com o FMI, aquilo que as exportações agrícolas podiam conseguir, a Argentina também precisava importar industrializados, ou seja, precisava de mais dólares. É lógico que não deu para sustentar isso por muito tempo. No início eles conseguiram, muito também por causa de uma política de privatizações, mas é aquela coisa, você vende o fogão para comer num mês, você vende geladeira para comer no outro mês, você vende o carro para comer no outro mês, chega uma hora que você não tem mais o que vender. Foi isso que aconteceu com a Argentina. E aí, então, os bancos tiveram que dar um calote nos trabalhadores da Argentina e a Argentina teve que dar um calote no FMI. E aí, a Argentina, desde então, está tentando se reorganizar na economia. Construir uma moeda e não consegue, porque a economia argentina não consegue precificar os seus títulos públicos em moeda local, não consegue criar um sistema bancário saudável que opera em moeda local. Ou seja, o problema da economia da Argentina é o fato dela ser dolarizada, de ela permanecer dolarizada, ainda que não oficialmente. A proposta do Javier Milei é piorar esse problema. Ou seja, é simplesmente não poder mais contar com mecanismos de política monetária e fiscal. É entregar completamente essas ferramentas ao Banco Central dos Estados Unidos, porque tem uma coisinha, galera, quando um país abre mão do seu próprio Banco Central e deixa de ser um emissor de moeda para ser um usuário de moeda, não quer dizer que agora não exista mais política fiscal sendo aplicada no seu país. Significa que você está terceirizando essa política para o Banco Central emissor da moeda que você utiliza. Quer dizer, você está abrindo mão da sua própria soberania. Entendem? E é isso. E, gente, não precisa ser nenhum gênio. Nenhum país usuário de moeda do dólar é um país desenvolvido. Todos são países muito pobres. Não adianta a gente querer comparar com o euro, porque o euro ele foi constituído de maneira diferente. Embora os países da Europa sejam usuários de moeda, na construção do euro, cada país teve uma fatia na construção do Banco Central emissor do euro. Por isso que a gente diz que a Alemanha tem um poder excessivo sobre o euro, porque como a Alemanha tinha a fatia mais expressiva, do produto durante a construção do euro, a Alemanha tem a fatia mais expressiva naquilo que diz respeito à política monetária a ser exercida pelo euro. Mas o que o Milei está propondo para a Argentina é pior, porque você não está fazendo parte de uma união monetária comum, como no caso da zona do euro. Não, você está propondo acabar com a soberania monetária do seu país, transformando o seu país num mero usuário de moeda, como um Equador da vida. Compreendem? E aí sim, gente, você vai ter que assumir aquela lógica do que o governo ele precisa primeiro arrecadar para depois gastar. Isso tem potencial para esterilizar o processo inflacionário? É lógico. Mas o custo disso é você impactar um país que já está com 25% de taxa de desemprego e elevar essa taxa, sei lá, para metade da população. Ou seja, você vai produzir uma hecatombe social para conter a inflação. É lógico, se as pessoas morrerem de fome, galera, tá? Não tem inflação, tá? Não tem inflação. Se os mercados todos fecharem porque ninguém comprar nada, não tem inflação, tá, galera? Ó, que maravilha, né?
que maravilha, é isso. Né? Mas o lance é, os austríacos, em tese, decidem isso mesmo. O debate lá atrás do Keynes com o Hayek era mais ou menos esse ali na crise dos anos 30. O Hayek dizia, não, galera, é o seguinte, isso aí é o problema da ineficiência das empresas. Então tem que purgar, tem que deixar falir mesmo, tem que deixar o desemprego explodir mesmo. Porque depois de toda a porcaria vai ficar melhor. E aí o Keynes dizia, não, se nós deixar isso acontecer, nós vamos tudo morrer. Depois que nós estiver morto de fome, com a economia paralisada, não vai adiantar não fazer nada. Foi um debate que o Keynes ganhou de lavada. O Keynes ganhou de lavada naquela época. Né? Então esse debate sequer existe. Por que que imediatamente o mercado financeiro reagiu mal? Né? Porque é um mercado que já está sob estresse e sabendo que esse cara não vai ter condições, mesmo esse cara sendo um cara de direita. Veja, é um cara ainda mais abublé das ideias que o Bolsonaro. O Bolsonaro não chegava ao cúmulo de dizer que ia dolarizar a economia e que ia acabar com o Banco Central. É um cara completamente abublé das ideias. Tá? Fascista mesmo, né, gente? É melhor a gente chamar as coisas pelo nome, senão a gente fica meio, é louco, é louco. Não, não é louco, é fascista. A discussão entre um liberal clássico, um minarquista ou anarquista é bastante abstrata. E eu concordo plenamente com ele, compartilho dessa visão, é assim que eu também me defino, e é por isso que eu também rechaço essa super simplificação do espectro político esquerda, centro-direita, ou extrema-esquerda, extrema-direita, porque acaba ofuscando... Não tem extrema-esquerda, tá? Já errou aí, tá? Mas a verdadeira dicotomia é entre capital e trabalho. As complexidades de posições políticas e ideológicas, que realmente não é tão simples assim. E é por isso que eu prefiro até utilizar o famoso diagrama de Nolan, que também não é perfeito, mas é muito superior à simplicidade do espectro político, porque ele mostra... Pura idealização, galera. Isso aí é pura idealização. Que coisa absurda. Populista e totalitário. Duas categorias indeterminadas. Tudo que a ideologia não gosta, eles chamam de populista. Saca? É uma categoria tão sem fundamento que bota o Lula, o Perón, o Vargas, bota, enfim, os líderes militares de tudo que é lugar do mundo, tudo no mesmo balaio. Então tem populista de esquerda, tem populista de direita. Não significa nada. Totalitário, então pior ainda. Totalitário é uma categoria também indeterminada que foi criada com influência, inclusive, suspeita da política do Departamento de Estado dos Estados Unidos para tentar igualar nazismo e comunismo. Então, assim, não tem isso. Libertário, gente, libertário é um termo roubado. Roubado. O libertário é o anarquista. O anarquista, ele é anticapitalista. Tá? Essa ideia de libertário de direita foi construída para dar uma maquiagem jovial àquilo que é mofado, arcaico e velho, que é o liberalismo lá do século XVIII. É isso que eles estão chamando de libertário. Então a verdadeira dicotomia é entre esquerda e direita. E não é determinada por liberdade individual, liberdade econômica ou qualquer outra abstração idealista. A verdadeira oposição está entre capital e trabalho. Resumindo, defende alguma variação de capitalismo ou defende alguma variação de anticapitalismo. Então você pode ter da esquerda radical a centro-esquerda e da direita, aliás, da centro-direita à extrema-direita. Né? A gente fala em esquerda radical porque a esquerda anticapitalista revolucionária ataca diretamente a raiz do problema, que é a lógica do capitalismo. A direita não é radical, ela é extrema, porque ela defende de maneira extremada a lógica existente. Ela não ataca a raiz de problema nenhum. Ela simplesmente procura extremar aquilo que está posto. Centro não existe. Você pode ter uma centro-esquerda, um anticapitalismo reformista, ou uma centro-direita, né, um liberalismo progressista, por exemplo. Tá bom? Isso aqui é pura ideologia, tá? Assim, só isso. It's pure ideology.
mostra o que nós temos aqui entre liberdade individual e liberdade econômica, onde normalmente a esquerda defende mais liberdade individual, no sentido de comportamentos, mas muito menos liberdade econômica. E a direita, normalmente, mais liberdade econômica, mas menos liberdade individual. Aqui nesse quadrante... Aí você acaba tendo que criar as abstrações para botar as coisas no quadradinho que você criou na sua cabeça. Esse é o problema do idealismo. Esse é um dos problemas do liberalismo, né? Você não consegue dialogar com a realidade, você precisa idealizar a realidade para explicá-la, e não explica a realidade a partir da realidade. Teríamos à esquerda inferior o populista totalitário e aí na direita superior o libertário, que defende tanto mais liberdade econômica quanto liberdade individual. Exatamente essa é a posição do Javier Milei, e isso fica claro... A posição do Javier Milei é na extrema-direita, é isso. Ele procura oferecer soluções para os problemas do capitalismo com uma versão extremada do capitalismo. Por isso que ele é extrema-direita. Rigorosamente o espectro onde se encontra o fascismo, tá bom? É isso. E o liberal abotoadinho aqui tá radiante, né? Tá faceirinho, né? Isso é sintomático, tá? Por isso que a gente vai ter exemplos históricos sempre dessa aliança, né? A gente vai ter o próprio von Mises lá trabalhando, né, para a versão austríaca, né, do fascismo. A gente vai ter o vice do Mussolini do Partido Liberal. A gente vai ter na Alemanha nazista, antes do esforço de guerra, que a galera não sabe o que é, parece, a primeira grande onda de privatizações, o apoio de todas as grandes empresas, inclusive do Ocidente, que fez vista grossa porque acreditava que iria ser atacado, na verdade, os comunistas. Então, é isso. É isso. O que a gente viu no Brasil do Bolsonaro, com os liberais todos colando, não é um caso isolado. Essa é a regra. Quando a gente entende as suas propostas de governo, o que ele defende, como, por exemplo, o fim do Banco Central, a dolarização da economia argentina, já vou chegar nesse ponto, comércio restrito, realmente é um programa que contrasta completamente com tudo que está aí, especialmente aqueles mais à esquerda, como são os kirchneristas ou peronistas. E aqui temos na tela o programa do Milei. E ele propõe o seguinte: primeiro, a reforma do Estado. E vale a pena ler os 2 primeiros parágrafos. O Estado argentino é a principal causa do empobrecimento dos argentinos, não apenas pelo seu tamanho gigantesco, que o torna... Então não foi a colonização. Então não é a lógica da exploração. Então não é a dialética da dependência. Então não é o imperialismo. Então não é o capitalismo. Não, é o Estado, que é um instrumento de opressão dos capitalistas organizados. O Estado o problema, entendeu? E a galera acha que inova falando uma merda dessas, né? Impagável, mas também pelo amaranhado de regulações que se emitem de cada uma das agências estatais que entorpecem o funcionamento da economia. A função do... O bom é não ter regulamentação nenhuma, né, galera? A gente vai poder aí comer a nossa carne gostosa com papelão, nosso leite com soda cáustica, saca? É bom, é isso, saca? Essa é a função, né? Coisas elementares. Já pensou, gente, se não tiver Estado para organizar, por exemplo, a coleta de lixo? Coisa simples. Vias públicas. Não. Nós vamos ter só estrada privada. Cara, assim, dá para refutar de tantas maneiras isso. É tão bizarro. Eles têm que ficar dando tanta pirueta para defender isso que é maluco, gente. O Estado não é se intrometer em cada aspecto da vida dos indivíduos, nem para o bem, nem para o mal. A função do Estado é proteger os direitos fundamentais da vida, da liberdade e da propriedade dos indivíduos. E aí, dentro dessa reforma, ele propõe eliminar todos os ministérios, salvo o Ministério da Economia, da Justiça, do Interior, Segurança, Defesa, Relações Exteriores e Infraestrutura, e adicionalmente criariam um chamado Ministério de Capital Humano. E nos pilares do plano econômico, ele propõe as seguintes reformas. Primeiro, a redução drástica do gasto público, porque isso vai permitir o segundo ponto, que é uma redução dos impostos, o que vai trazer mais competitividade para a economia argentina. Isso. Aí também uma E modernização... eles vão cagar os dólares que eles vão precisar, né? Para manter os fluxos de importações. É isso, eles vão todos cagar, vão dolarizar a economia, vão reduzir os impostos e magicamente vai surgir uma demanda ali, saca? Tipo assim, vamos esquecer tudo que a gente sabe de economia, de macroeconomia, o gasto do governo, o impacto na demanda agregada. Não, vamos produzir uma hecatombe social. Vai dar certo, confia! A
ação laboral, então a proposta é uma reforma completa das leis trabalhistas, e feitas essas reformas, eles avançarão com uma abertura comercial, e vale a pena ler esse parágrafo. Ele diz o seguinte: uma vez realizadas as reformas anteriores, procederemos a avançar numa abertura comercial unilateral como a do Chile, dado que com nossas reformas... Abertura comercial, menos com o país comunista, basicamente todos aqueles com governo progressista, tipo o Brasil. Esse cara deu uma declaração que, se eleito... Gente, primeiro vamos acalmar, ele pode ganhar? Pode. Agora, a chance dele implementar isso que está aí na tela é muito pequena, é praticamente zero. Porque imagina, por mais fora da casinha, por mais sanguessugas, por mais espoliadores que possam ser os políticos da Argentina, eles sabem o que aconteceria se a proposta do Milei de interromper as relações econômicas com a China fosse levada a cabo, por exemplo. Né? Gente, assim, então é aquilo que eu disse. Tomara que não ganhe. Se ganhar, não bota em prática nem metade do que está dizendo. E se botar, não governa um mês. É guerra civil, galera. Saca? É assim, ó. Se conseguir fazer qualquer coisa parecida do que ele está falando, é guerra civil. Quando o desemprego explodir para 50%, né? Quando a quebradeira for generalizada, quando houver paralisia, quando os serviços básicos começarem a deixar de ser oferecidos aos montes, né? Simplesmente porque a economia vai estar travada por falta de dólar, é guerra civil. Então, assim, não vai acontecer. Agora, o que vai acontecer? Vai ser mais um governo onde, ao invés de se caminhar para o que a Argentina precisa caminhar, vai se caminhar para o lado oposto. A Argentina, mesmo dentro do capitalismo, a gente tem um desafio muito grande, que é criar uma moeda. E para isso, a Argentina precisa encontrar uma forma de fazer o seu sistema financeiro operar em títulos precificados na moeda que eles emitem. Então eles precisam encontrar uma forma de criar uma reserva de dólares. Eles precisam criar uma forma ou acho que até é melhor, de para além dessa reserva de dólares também conseguir diminuir a sua dependência do dólar. E eles têm que conseguir fazer com que o sistema bancário se torne um sistema bancário estável, que se financia a partir de dívida pública da própria Argentina, indexada na moeda da Argentina. Esse é o grande desafio da Argentina no capitalismo. Não estou nem falando em termos de superação do capitalismo. Mas se a Argentina não conseguir fazer isso, todo o resto vai ser impossível de ser feito na Argentina. Não é nem um pouco fácil fazer isso. Esse era o grande desafio do Brasil antes do real. Nós também passávamos por um problema parecido, que era, embora não oficialmente, a nossa economia era dolarizada, porque a unidade de conta, de fato, no Brasil, antes de 94, era o dólar. Por causa da nossa crise de dívida externa, por causa do nosso déficit na balança de pagamentos, por causa do nosso déficit, muitas vezes, comercial. Ou seja, nós tínhamos uma falta crônica de dólar. Nós conseguimos, a duras penas, resolver esse problema. Como é que nós resolvemos esse problema na época? A gente privatizou um monte de coisa para fazer um colchãozinho de dólar, fez uma renegociação no apagar das luzes com as nossas dívidas externas e conseguimos alguma, espécie de carência e metemos uma taxa de juro para lá de 30%, 30 e tantos, 40%, para conseguir um diferencial de juros. E aí fazer uma reserva de dólares para sustentar a transição e criar a nossa própria moeda. O custo foi altíssimo. Implosão da nossa indústria nascente, desemprego em massa, mas se conseguiu isso. Depois disso, nós ficamos com uma moeda estabelecida e aí a gente pôde começar a avançar em outros setores. Ainda falta muito, tem muitos problemas nessa transição toda. A gente tem muitas críticas, inclusive, a esse processo, mas esse processo foi mais ou menos assim. Para acabar com o efeito inercial da nossa inflação, foi criada a URV, que também é um elemento determinante aí, para que a inflação do passado não fosse carregada para o presente no momento da troca do plano econômico. E a Argentina também tem esse componente fortíssimo, tá? Porque sempre que você convive com uma inflação alta, acelerada por muito tempo, você acaba também criando
um efeito inercial na inflação, que é aquele tipo de inflação onde a inflação do passado produz a inflação do presente, onde os agentes econômicos eles não estão mais reajustando os seus preços com base na realidade do presente, eles já têm uma expectativa de inflação, tá? Pela própria dinâmica que a economia está inserida, e já reajustam os seus preços a partir de índices, de expectativas de inflação, que é o tal componente inercial, né, da inflação, que certamente já está inserido dentro da lógica da Argentina. Então, os desafios da Argentina são monstruosos para a gente poder imaginar que esse tipo de simplificação pode ser uma solução macroeconômica para a Argentina. As empresas argentinas serão competitivas no mundo, a abertura comercial vai abrir para elas um mercado de 8 bilhões de pessoas, que as nossas empresas podem então vender os seus produtos, ao mesmo tempo que permitirá aos argentinos comprar produtos. Sim, eles vão cagar os dólares. Saca? Eles tiram do cu esses números, 8 milhões de pessoas. Que... A galera tem que entender o seguinte, gente. O liberal gosta muito da poupança, né? Gosta muito de falar da poupança como aquilo que vai produzir o capital para investimento. Tem um princípio elementar aí que não fecha na conta dos liberais. Só é capaz de poupar quem tem. Saca? Se você não tem, você não poupa. Conseguem fazer esse exercício simples de lógica? Para eu poupar alguma coisa, eu antes tenho que ter alguma coisa. O que eu estou querendo dizer, gente? A poupança é uma função da renda. Tá entendendo? Então vejam, você só vai aumentar o nível de poupança se você aumentar o nível de renda. E a renda é uma função da demanda agregada, que tem nos gastos do governo o seu principal fator, porque o resto é gasto autônomo. Ok, existe o gasto autônomo, mas esse é exógeno. Você não consegue colocar para dentro do modelo para conseguir interferir, né, na economia, para fazer a economia se reativar. Então, os liberais eles defendem essas coisas porque eles acreditam que a moeda é neutra, ou seja, o nível de renda, o nível de moeda não interfere no nível de produto. Sabe qual é o problema dessa teoria? É que ela simplesmente não tem apego na realidade. É uma abstração completa. Só que os liberais ortodoxos, eles ficam numa masturbação intelectual onde fica um lambendo o outro e eles se desconectam da realidade e ficam discutindo a partir da produção que eles mesmos fazem. Enquanto que, na realidade, né, o pessoal que está na área de gestão de política econômica sabe muito bem como essas coisas funcionam. E está muito distante o papo do que está rolando na economia, pelo menos na parte acadêmica. Produtos de qualquer parte do mundo de maneira livre e sem pedir licença para um burocrata. O comércio livre produz bens de menor qualidade e menor preço. Acabou a era de sermos reféns de uns poucos vivos que se fazem ricos à custa do bolso dos argentinos. Sabe que parece o plano de governo do Bolsonaro. Sabe? Alguns chavões que você pode entrar em qualquer grupo de anarcapitalistas, pega lá o que qualquer adolescente cheio de cheetos no meio dos dedos tá digitando lá, dá um Ctrl+C e joga ali Ctrl+V, é a mesma coisa, galera. Veja o nível distópico que o capitalismo nos conduz. Gente, a Argentina é uma das principais economias do mundo. Né? Gente, se a gente levar em número, né, de países, é uma das principais. Então veja, um cara elabora a estrutura do seu plano econômico a partir de chavões, de chãs ultraliberais da internet. O cara ganhou as primárias. Só a democracia é capaz de oferecer isso para você, gente. Ninguém mais. Então, realmente, uma reforma que seria excelente. E aí, por fim, eu não vou ler todo o plano, obviamente, vou colocar os links aqui. Essa aqui é uma das que mais chama a atenção e quem nunca teve exposição a essas ideias fica de cabelo em pé e considera uma heresia, porque ele propõe uma verdadeira reforma monetária. E o que ele quer dizer com isso?
Em paralelo a todas essas reformas, avançaremos com o nosso projeto da eliminação do Banco Central para terminar com a inflação para sempre. Os políticos argentinos têm demonstrado que se eles têm a possibilidade de emitir pesos para financiar seus gastos exorbitantes, eles o farão. Não há outra alternativa. Sabe qual é o problema, galera? Assim, a emissão, ela não é a causa da inflação, ela é a consequência. Por quê? Porque se o país não consegue, tá, ter acesso aos dólares necessários para ele manter, por exemplo, o seu fluxo de comércio externo, inevitavelmente ele vai ter que emitir para comprar esse dólar. O que aconteceria se não fosse feito isso? Se nós não tivéssemos essa consequência da inflação? Haveria paralisia, gente. E o que é essa paralisia que eu estou falando? Imagine, por exemplo, assim, a Argentina, para que exista gasolina no seu país, precisa importar gasolina. Não, mas ela não tem dólar. O governo não vai emitir. Então não vai comprar. Beleza, então vamos deixar sem gasolina no posto. Ah, mas aí as ambulâncias não vão poder levar, as pessoas vão morrer, aí a economia vai paralisar porque as transportadoras não vão poder levar cargas de um lugar para outro. Não pode emitir. Não pode. Fazer o quê? Vai ter que ficar parado. E aí as empresas vão ficar paradas. E aí não vão poder pagar salário. E aí se não pagar salário vão demitir. As pessoas demitidas não vão gastar no mercado. Não vai circular dinheiro na economia. O que acontece? É uma paralisia da economia. Saca? Você não vai apenas eliminar a inflação. Você pode produzir deflação. Que é um sintoma bastante objetivo de crise do capitalismo, gente. A grande crise dos anos 30, ela foi uma crise de deflação. Não é bonitinho as coisas estarem cada vez mais baratas, porque essa é uma realidade que só acontece no capitalismo quando ninguém tem dinheiro para comprar. Então não adianta nada eu gastar 10 para me manter por dia e amanhã gastar 8, se amanhã eu não tiver os 8. Porque se for 10 e eu tiver o 10, é muito melhor do que ser 8 e eu não ter os 8. Vocês estão entendendo, gente? É essa paralisia que eu tô falando. Dali um pouco a Argentina compra energia de outro país. Não tem dólar para pagar. Não pode emitir, não tem Banco Central. Não arrecadou dólar, não tem. O que acontece? Cancela o fornecimento de energia. Ah, mas vai parar 1/3 do país durante alguns meses. Foda-se. Não pode emitir. Não pode emitir. A emissão é consequência, gente. A emissão é consequência. Tá? Porque o governo não tem alternativa. Porque esse tipo de paralisia não pode acontecer. Porque isso produziria um caos social. Entendem? Vejam a gravidade desse tipo de proposta. Alternativa para terminar com a inflação para sempre, que não seja pela eliminação do Banco Central como agente de emissão monetária. Para eliminar o Banco Central, é preciso resgatar os passivos que se encontram hoje no balanço do banco e desenvolveremos planos alternativos para resgatar esses passivos e que logo que aconteça a eliminação do Banco Central, camarada. os argentinos possam Vamos traduzir aqui o que ele falou aqui. Vamos lá, vou voltar um pouquinho, tá? Para eliminar o Banco Central, é preciso resgatar os passivos que se Passivo é dívida do Banco Central, tá? Para quem não tá acostumado com essa terminologia. Então tá, tem que resgatar as dívidas do Banco Central. Tá. encontram hoje no balanço do banco e desenvolveremos planos alternativos para resgatar esses passivos e que logo... Planos alternativos para pagar as dívidas. Massa, né, cara? Não, vamos aqui elaborar um plano alternativo para pagar as dívidas. Miguezinho, né? Miguezinho, canalha, hein? Já pensou você chegar lá pro seu gerente? Ó, é o seguinte, não, tô endividado, né, mano? Mas é o seguinte, ó. Tem como você me dar mais um pouquinho aqui? Porque eu tenho um plano alternativo aqui. É um plano alternativo para resgatar este passivo. E aí, moçada, o que vocês acham? Você acha que o gerentão ia dar pra vocês? Vocês vêm com essa balinha aí? Acho que não, hein? Que aconteça a eliminação do Banco Central, os argentinos possam comercializar na moeda que eles prefiram. Dessa maneira, se acaba a inflação para sempre na Argentina. E ele defende... acaba para sempre a inflação e a vida, né? E a vida na Argentina, né? A Argentina vai virar um grande deserto, né? Todo mundo morto. Aí não tem inflação. Claro, porque se tiver todo mundo morto, não tem inflação. Se o mercado tiver todo paralisado, se tiver tudo fechado, se tiver todo mundo desempregado, não tem inflação.
Saca? A economia vai melhorar, vai voltar pro escambo. Já pensou? Eles vão trocar lá o seu artesanato, né? Eles vão eliminar a moeda. É isso. Não, vai dar bom. Vai dar bom. Confia que vai dar bom. E realmente uma livre concorrência monetária, que os argentinos usem a moeda que quiserem, ele inclusive... Cara, isso não tem precedente na história do mundo, cara. Mas eu concordo com o chat ali. Isso não acontece, tá, gente? Isso não acontece. Isso é doido demais para que a direita deixe acontecer. Porque isso tá num nível que atrapalha até os burgueses. Tá? Isso fica apenas 1% da burguesia sobrevive a isso. O resto, até os burgueses vão de ralo. Então não rola, isso não tem chance. Mas entre não rolar isso e rolar várias outras coisas que vão ferrar com a classe trabalhadora argentina, isso vocês podem ter certeza, né? Pode ter certeza. defende o Bitcoin, considera uma resposta ao dinheiro estatal e aos bancos O centrais. Bitcoin que é bom. Bitcoin que é bom. Porque é uma boa unidade de conta. As pessoas de fato comercializam em Bitcoin. El Salvador deu super certo. O cara empenhou o patrimônio nacional, o tesouro nacional. Os Estados Unidos foi lá, subiu o juro, fudeu pro Bitcoin e basicamente ele faliu instantaneamente o país. Agora o Bitcoin deu algum espasmo aí na expectativa dos Estados Unidos encerrarem o ciclo de alta de juros. Vai dar bom, cara. Confia, cara. Confia. Vai dar bom. Vai dar bom. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa. ¿Sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado. Dinheiro é uma invenção do setor privado, né? Pena que a história não diz isso, né? Não diz isso. Até o dinheiro, para ser mais rigoroso, é que o dinheiro é uma relação social. É uma relação social tipicamente capitalista. Então, eu não atribuiria ele nem ao Estado, nem ao setor privado, tá? Até porque Estado e setor privado não competem no capitalismo. Um depende do outro. E é uma relação social criada a partir das relações tipicamente capitalistas de produção. Isso é o dinheiro. Agora, a moeda, onde se estabelece a relação social-dinheiro, historicamente, é uma invenção estatal. Todas as tentativas de criação de moedas privadas fracassaram. O Bitcoin não é moeda, gente. Você pode até ganhar seu dinheirinho aí com o Bitcoin. Bitcoin é um ativo de alto risco. Tá? É um ativo 100% especulativo, cujo valor é determinado pelo volume de gente que entra no negócio e volume de gente que sai do negócio, tal qual uma pirâmide. Um pouquinho mais bem estruturada, você pode ganhar dinheiro com isso. E muito do sucesso do Bitcoin tem a ver com um mundo que passou uma década com juros negativos. E aí o Bitcoin se transformou num ativo de risco que realmente deu para muita gente ganhar dinheiro. Eu desconfio que terminou esse ciclo pro Bitcoin, tá? Então, se eu tivesse na minha carteira muitos Bitcoins, tá? E eu poderia ter ganhado muito dinheiro com isso, eu acho que agora é aquele momento de aproveitar qualquer espasmo de crescimento para se desfazer. Porque eu acho que já deu o que tinha que dar. Hoje, toda a estrutura, todo o ecossistema do Bitcoin está dependendo que os Estados Unidos encerrem o ciclo de alta dos juros. Não é algo impossível de acontecer, porque o sistema bancário dos Estados Unidos como um todo está clamando isso, porque ele se alavancara a juros negativos. E essa alta de juros pressiona muito os bancos, sobretudo os mais fracos que vão quebrando, e dependendo que o Estado salve. Então há essa pressão. Agora, eu desconfio que essa nova Guerra Fria, que essa expectativa de mundo cada vez mais bipolar tenha encerrado a era de juros negativos nos países desenvolvidos. Essa seria a minha aposta. Então isso poderá ser a pá de cal no Bitcoin. Mas sem dúvida que essa é uma reforma que choca muita gente, especialmente aqueles que nunca tiveram acesso a esse tipo de ideia, mas é uma reforma que, honestamente, eu concordo por... Não é que choca ninguém, tá? É só porque é estúpido mesmo, estúpido. Por isso que nem mesmo a direita mais ilustrada releva essas coisas, tá? É por isso. Por isso que Mises não aparece nem como nota de rodapé nos cursos de economia, porque não é chocante, é estúpido, só isso, é estúpido. Completo, já falei sobre isso aqui algumas vezes no canal.
Mas como é que o mercado está reagindo a isso? Vale a pena primeiro falar agora sobre como hoje o dólar se comportou na Argentina. Depois eu vou falar sobre uma das questões fundamentais que tem a ver com a governabilidade. Imaginando que o Milei seja eleito, ele vai conseguir colocar tudo isso em prática? Essa Não. é a parte que eu vou deixar para o fim do vídeo. Mas primeiro, então, os impactos na moeda argentina. O que a gente teve hoje? Primeiro, o Banco Central, que fez uma maxi desvalorização e fixou a taxa de câmbio em 350, isso foi uma alta de mais de 20%. Fazia muito tempo que não praticava esse tipo de desvalorização. E também deu uma pancada para os juros. Elevou a taxa básica para 118%, aumentou em 20%. Vejam, 118% num país que deve estar com, sei lá, 150% de inflação. A gente nunca pode olhar a taxa de juros descolada da taxa de inflação, tá, gente? Então você olha, porra, 120% de taxa de juros. Claro, se os caras têm 150% de inflação, cabe bastante mais juro. Como é que foi? Veja, eu não estou aqui defendendo o Plano Real. Estou apenas contando como ele aconteceu. O Brasil precisava de dólar para criar uma moeda. Tá? Os negros meteram uma taxa de juros, sei lá, juro real aí, de mais de 10%, mais de 20%, para ter um diferencial de juros, e aquele cara que é o investidor, que vai deixar parte do seu portfólio num risco maior, vai olhar para o Brasil, porra, os caras estão pagando 20%, mano. Os outros estão pagando 2%. Ah, eu vou pegar um pouquinho aqui e vou botar lá, vou apostar que não vai quebrar agora. Porque o que é o quebrar, gente? É eu botar os meus dólares em títulos de determinado país e eu ter alguma garantia que no momento que eu for realizar essa taxa de juros que esse Banco Central está pagando, eu tenha como pegar esses dólares de volta. Por exemplo, eu vou investir $1 milhão em títulos da Argentina. Porra, é arriscado. Por quê? Porque a Argentina não tem dólar. Então tudo bem, eles estão pagando uma taxa de juros bacana. Mas, na hora que eu realizar essa taxa de juros, o Banco Central da Argentina tem que ter os dólares para me dar, não só aqueles que eu investi, como aqueles que eu ganhei a mais a partir da taxa de juros. Então há um risco. Qual o risco? O risco do Banco Central não ter dólar. Então esses países que têm essa crise de falta de dólares, eles têm que trabalhar com não é essa a única forma, estou dando que é uma das formas, mas eles têm que trabalhar com uma alta taxa de juros que justifique o risco do investidor. Saca? Porque se o investidor não quiser correr risco, ele vai botar no título dos Estados Unidos, ele vai botar no título, sei lá, da Suíça, porque vai ter uma taxa de juros pequenininha, mas ele sabe que não vai ter risco de ele realizar esse capital na hora que for tirar. Então vejam, como é que o Brasil fez na época? O Brasil deu uma paulada de juros para que muito investidor decidisse assumir esse risco para caso eles conseguissem realizar esse capital, eles terem uma taxa de retorno muito alta. É uma saída para a Argentina? Não sei. Teria que estudar melhor os pormenores de como é que está a dívida externa da Argentina, as reservas da Argentina, como é que está precificado os títulos da Argentina, e eu não tenho esses dados. Mas foi a solução utilizada no Brasil na época. Tá? 21% a taxa básica de juros na Argentina. Mas claro, a situação lá ela é dramática pela inflação e o câmbio desvalorizando. E é interessante notar o efeito que teve hoje também no câmbio paralelo. O câmbio paralelo, que é o chamado dólar blue, vamos colocar ele na tela aqui, o dólar blue, chegou hoje até 690 para a venda e foi uma alta hoje de 13%. Colocando aqui no gráfico, vamos colocar aqui mensual, vamos lá. Realmente hoje vinha há vários dias ali ao redor de 600 pesos por dólar, deixa eu até tirar aqui um zoom, 600 pesos por dólar, e aí disparou para quase 700. E é que é interessante notar esse resultado. Pô, mas se temos alguém aqui que vai tornar a economia argentina muito mais competitiva e tem um potencial enorme de destravar o potencial de crescimento, por que estamos vendo isso? Será que o mercado está desconfiando que ele vai conseguir colocar essas medidas em prática? Bom, de certa maneira, sim. Não é que o mercado está desconfiando, o mercado está apavorado disso ser cogitado. É isso. E a galera tá correndo para segurança, é isso. Confiança, há um temor de paralisia do governo. Eu vou voltar a esse assunto de governabilidade. Isso pode estar se traduzindo agora num câmbio mais depreciado, mas também tem algo curioso. Pô, se ele está pensando em eliminar o Banco Central e, por consequência, eliminar o peso argentino, a expectativa é que o peso argentino vai valer zero, porque ele vai desaparecer. Então não é que o peso vai se desvalorizar, é que ele vai desaparecer. Simplesmente não vai mais existir, então ele vai valer zero. E se isso é verdade e ele se elege e ele consegue colocar isso adiante, bom, quem é que vai querer segurar peso? Esquece o peso, então vai colapsar o valor do peso. É que na verdade, gente, assim, ó, a propriedade mais importante do dinheiro, tá? Vamos lembrar que o dinheiro é o melhor representante do capital. Mas a perspectiva mais concreta do dinheiro o dinheiro ele é
o equivalente geral de valor. Numa linguagem liberal, isso pode ser traduzido de maneira imprecisa com aquilo que, para os liberais mais ilustrados, né, que entendem que a moeda não é apenas um ticket, um vale, qual é, por exemplo, para quem trabalha macroeconomia, a característica que, usando um linguajar liberal, mais importante da moeda? É o fato dela ser unidade de conta, que para nós, mal comparando, de maneira imprecisa, é o fato do dinheiro ser o equivalente geral de preços. O que eu estou querendo dizer? Um país só tem moeda nacional quando a sua moeda pauta os preços. Ou seja, quando a unidade de conta que pauta a precificação das mercadorias na economia é expressa nessa moeda. Percebe o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? O peso argentino não é a unidade de conta na Argentina. Não é ele que pauta os preços. Já é o dólar, gente. Então, na prática, a Argentina já não tem moeda. Não tem moeda. O que precifica as mercadorias na Argentina já é o dólar. Então, isso que o Fernando está falando aqui não tem nenhum cabimento, porque, veja, se ele vai acabar com o peso, tá? Ele não pode chegar no dia que eventualmente ele conseguisse fazer isso e dizer assim, agora o peso não vale mais, se você tem peso, perdeu o Playboy. Não é assim que funciona. Tá? O governo tem que chamar as pessoas e dar um prazo para essas pessoas, né, até por uma série de questões jurídicas que isso pode ensejar, para que as pessoas troquem. O governo vai ter que sustentar essa conversão e vai ter que ter os dólares para dar para as pessoas e trocar pelos pesos. A cotação que vai ser realizada, isso é outro papo, mas isso vai ter que ser feito. Então, essa reação do mercado, ela é muito mais explicada com a perspectiva de que o problema da inflação na Argentina, que o problema da ausência de dólares da Argentina não vai ser resolvido. É esse o recado que o mercado está passando a partir dessa desvalorização do peso. E vai todo mundo migrar logo para o dólar. Será que isso vai acontecer? Não sei, e é que a gente precisa entrar agora na questão da governabilidade, porque esse talvez seja o ponto nevrálgico de tudo isso. Sim, hoje Javier Milei, com esse resultado, com essa vitória indiscutível, ele tem chance de ganhar a eleição para presidente em 22 de outubro. Pode até ganhar o primeiro turno, especialmente dependendo de como for a movimentação. Você tá torcendo bastante, tá? Mas de fato, ele pode ganhar. O primeiro turno é bem difícil, né? Bem difícil. Mas vamos ver, vai depender de como que a direita macrista vai se comportar, né? Se vai colar com o Milei. Né? Mas vamos lá, pode acontecer. Até aí tudo bem. Das coligações agora nas próximas semanas. Mas, digamos que, por hipótese, sim, ele ganha a eleição. Aí vem o segundo passo, que é como ele vai implementar tudo isso. Hoje, eles não teriam maioria no Congresso, então precisa passar pelo Congresso, Câmara de Deputados e Senadores. Sim, está crescendo, pode crescer até lá, e daqui 2 anos, quando tiverem as eleições também para o Congresso, mas hoje não teria. E esse é o grande temor, e esse é um ponto que eu, inclusive, conversei com o Javier Milei quando ele esteve em Porto Alegre ano passado, foi em abril, para o Fórum da Liberdade de 2022. Eu até vou colocar os links aqui, porque eu fiz a mediação do painel dele, ele deu uma palestra e depois eu fiz algumas perguntas. Mas eu falei com ele sobre isso durante a palestra e antes também dos bastidores, e eu disse, bom, como é que esse tipo de reforma você vai conseguir passar adiante se não houver nenhum tipo de concessão e conseguir conversar, dialogar e talvez ceder em algum ponto para conseguir avançar no outro? Como é que isso vai adiante? Com essa reforma tão radical, mas correta, que vai na direção certa, como é que isso vai adiante? E ele me respondeu que o objetivo era vencer as eleições com esse programa, com essa pauta, e que ele não cederia nenhum ponto nos seus princípios, nos seus ideais para ganhar as eleições. E que ganhadas as eleições, ele também seguiria da mesma forma, não abriria a mão dos seus princípios. E eu discuti isso com ele, eu confesso que eu discordo e acho que é difícil ele avançar. Uma vez eleito, ele avançar com essas reformas se não tiver o respaldo do Congresso, que essas ideias sejam apoiadas, porque aí pode sim haver uma paralisia, pelo menos nos primeiros meses ou primeiro ano, do governo argentino, onde ele, Milei, acaba sendo não engolido pelo sistema, mas ele não consegue ultrapassar. Aí vai faltar liberalismo, né? É isso. Eles vão lá, se elegem, fazem as merda e depois eles dizem que o problema foi falta de liberalismo. O sistema e colocar em prática o seu programa, que seria excelente para a economia argentina. Então sim, esse é um risco real, a governabilidade de Javier Milei. Mas é preciso aguardar, ver como as coisas acontecerão agora. Resumindo, não tem como, tá, galera? Não tem como, tá? Assim, no máximo que ele vai fazer é um famoso Schumerdale, é isso, né? Ainda pior do que o que o Bolsonaro fez, provavelmente. Na Argentina.
Mas não subestimemos a capacidade política do Milei, até porque agora ele tem experiência lá dentro como deputado federal. Então, Não, o cara é um gênio, porra. O cara que fala com cachorro morto só pode ser gênio, né, cara? certamente ele não tem falsas expectativas do que ele vai encontrar lá caso seja eleito. E foi exatamente isso que ele me comentou. É isso, chat. Ele meteu o famoso confia. Não. Como é que ele vai fazer? Não sei. Mas confia. É que nem o passivo do Banco Central. Vamos criar uma solução criativa para isso. Né? É mais ou menos o mesmo confia. No ano passado, quando me dizia que se a gente imagina que o sistema é podre e sujo, a realidade política é muito pior. Mas eu queria encerrar com um artigo do meu amigo e economista argentino Ivan Carrino, que diz o seguinte sobre o resultado do Milei, que representa uma incerteza no curto prazo, mas uma esperança no longo prazo. Que o inesperado triunfo do Milei nas PASSO pode levantar dúvidas a curto prazo, mas um programa econômico de austeridade pública e liberalização privada pode gerar resultados positivos a longo prazo. E é exatamente isso que eu também Confia, chat, confia. acredito. E talvez agora o mercado, investidores estrangeiros, não estejam entendendo muito bem o que está acontecendo, não sabem ler Javier Milei, e talvez também menosprezem o potencial de um Javier Milei eleito e com governabilidade e que consiga avançar nessas reformas. Porque se ele tiver êxito, isso vai transformar a economia argentina e vai destravar todo... Vai transformar a Argentina no Mad Max. Tá? Já a Argentina vai de submarino. A Argentina vai de arrasta para baixo. É isso. o seu potencial. Mas talvez a principal mensagem, o resumo do que aconteceu ontem nas primárias, seja a grande esperança que se gerou. Porque em primeiro lugar tivemos Javier Milei. Tu ficou esperançoso, né, cara? Os trabalhadores argentinos não sei se tanto, né? Não sei. E em segundo, a coligação junto pela mudança da Patrícia Bullrich. E quem sabe esse seja o início do fim das ideias kirchneristas e peronistas que há tantas décadas assombram a nação argentina. Por lo tanto, ¿hay forma de salvar a América Latina? Sí, la hay. Pero hay que dar esa batalla. Y como decía Ayn Rand, hay un mundo mejor y ese mundo es posible de la mano de la libertad. Por lo tanto... Todo canalha usa esse discursinho da liberdade. Galera, não há como existir liberdade enquanto existir propriedade privada pautando o conjunto das nossas relações sociais e políticas. Beleza, gente? Cansei. Ele tá colocando essa mensagem só como um encerramento do seu vídeo e eu vou ficando por aqui porque minha voz já foi pro espaço de novo e agora tá na hora de eu descansar a minha beleza. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e pessoal, hein?